Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 24 de março de 2016, quinta-feira com jeitão de sexta-feira, porque amanhã é feriado, sexta-feira santa, então não teremos pregão, nós voltaremos à rotina então na segunda-feira. Antes de ir para as movimentações do mercado, deixa eu fazer um merchan rápido, me cobram aqui e eu acho que é útil mesmo. Como eu já mencionei para vocês, deixa eu colocar aqui na tela, a gente, no nosso site, a gente está com uma promoção especial até o finalzinho desse mês, onde tudo que nós temos de treinamento está com um desconto de 50% usando esse cupom. Tá? Então, de forma bem resumida, ao longo dos últimos anos a gente desenvolveu vários treinamentos, gravou vários cursos e são mais de 100. A gente tinha tirado todos eles da loja. E o que a gente está fazendo agora, a gente colocou todos na loja de novo, e por isso até o site está bem lento. Esse site também vai cair, vai morrer. Coisa nova vem por aí. Mas todos esses treinamentos a gente botou à disposição novamente. E é uma despedida, é uma última oportunidade para adquirir, porque todos esses cursos, todos vão ser aposentados. Então, se tem algum conteúdo que vocês se interessavam, essa é a hora de aproveitar, porque ele não vai mais ficar à disposição. Ok? Dito isso, vamos ao mercado. Aí na tela a gente tem o gráfico do índice Bovespa. Hoje um dia de queda de 0,07%. A expectativa, conforme eu mencionei no farol de ontem, era por uma continuidade do movimento de queda. Né? Para testar, aqui olhando o gráfico diário do índice Bovespa, vir um pouco mais para baixo e testar essa linha de referência, talvez vir buscar a média móvel de 21 períodos, tá? Mas ainda dentro de uma ideia de processo de pullback. A gente teve um pregão inicialmente em queda, até porque a retração de 0,382 não havia ainda sido tocada, né, do movimento terciário, agora foi, e não só foi como foi respeitada, né? Então a gente teve esse movimento de queda no início do pregão e, na verdade, o pregão inteiro foi de recuperação, né, para a maior parte dos papéis e com certeza para o índice. Mal dá para ver o candle, né? É um doji. Então vamos tirar os estudos. É um doji. Respeitando o topo anterior. Está com toda a cara realmente de pullback. Não é um movimento acelerado, é um movimento que desacelera, que respeita o topo anterior, que tem volume diminuindo ao longo da sua formação. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que o índice já está maduro para retomar o movimento de alta. Já está maduro. O que precisamos ver? A superação da máxima do candle de hoje, na segunda-feira. Isso vai ser um gatilho para operações na ponta compradora, provavelmente para seguir dentro deste canal de alta aqui, que é uma projeção desse inicial. E talvez agora seja até o ponto para eu fazer o seguinte, ó, abrir um pouco mais esse canal. Ok? Então está bem dentro de um cenário de pullback. Se o mercado prosseguir num movimento de queda, ele começa a fugir um pouco dessa característica de pullback. Tá? E daí, se a gente conseguir ver pressão vendedora trazendo um fechamento para baixo da mínima de hoje, tá? Aí a gente vai ter a média de 21 períodos como um alvo, tá? Mas vai crescendo a possibilidade, apesar da média estar aqui no meio do caminho, do mercado prosseguir num movimento de queda para vir buscar os fundos formados, o fundo formado entre o pregão do dia 15 e o pregão do dia 16. Aqui por volta dos 47.100 e pouquinhos até 46.530 mais ou menos. Tá? Então isso favoreceria uma movimentação lateral de mercado, uma congestão com resistência aqui e suporte aqui. Tá? O cenário me parece favorecer a possibilidade altista por pullback, mas vai depender muito de como o mercado vai se comportar na segunda-feira. Tá? O gatilho para um movimento corretivo mais insistente é um fechamento abaixo da mínima de hoje. Ok? Indo para o gráfico do mini, em J16, ainda no gráfico diário, é isso que nós temos. O mini não fechou o gap ainda, ele abriu
dentro do gap e saiu do gap e voltou aqui para cima. É uma bela demonstração de força, eu devo dizer. Tá com cara de retomar o movimento de alta também, a condicionar pela superação da máxima de hoje. E se o mercado insistir no movimento de queda, a gente vai ver agora no gráfico intradiário que a gente tem aí uma zona importante de obstáculo, né? Deve ser para buscar a primeira média móvel de 20 períodos e depois essa zona aqui mais ou menos aos moldes do gráfico do índice Bovespa. Eu também vou ajustar essa projeção de canal, tá? Vou ajustar para cá. Beleza, vamos agora olhar o gráfico intradiário. Nossa expectativa era de queda, né, para hoje, inclusive se a gente tivesse a perda na mínima de ontem, já poderia utilizar isso como um gatilho para uma venda, num Opening Power Breakdown, só que claro, o mercado abriu num gap, e daí pulando tudo isso, eu não busco operação aqui e nem na volta. Isso é uma operação intradiária, ela buscava esse movimento que já aconteceu na abertura, o mercado abriu em gap. Tá? Inicialmente a gente formava uma ilha, né, que gerava um cenário baixista na perda dessas mínimas aqui da primeira hora, mas o mercado foi frustrando esse movimento, começou a fechar esse gap. Usualmente em cenários como esse o gap não é fechado completamente, o mercado dá aquele respiro e depois volta para cair, mas hoje foi diferente. O índice conseguiu sustentar um zigue-zague ascendente ao longo de todo o pregão, dando esse canal de alta, que agora fica mais fácil de traçar, obviamente, né? Mas, enfim, ele rompeu a linha d'água e insistiu nesse movimento. Tá? Bom, o fato de ter tido esse movimento ainda não deixa esse gráfico completamente altista. Tá? Do ponto de vista intradiário, a gente tem uma zona importante de resistência, que é esta linha aqui. Ok? Então, o cenário do nosso mercado vai depender muito, claro, do comportamento de segunda-feira, como os preços do ponto de vista de gráfico diário se vão superar a máxima de hoje ou não. Mas, olhando mais na lupa aqui, a gente tem que ver como o mercado vai se comportar no intradiário em relação a essa resistência. Se a gente conseguir ter um rompimento claro dessa zona, a formação de um primeiro movimento acima desse ponto, um rompimento de linha d'água que leve o mercado claramente acima desse ponto e termos um zigue-zague ascendente acima dessa linha vermelha, as coisas realmente ficam mais consistentes para um movimento de alta. Mas, se o mercado abre em alta, aqui talvez num gap, e daí rompe com violência a linha d'água para baixo, possivelmente a gente vai ter, na verdade, a continuidade desse movimento corretivo. Tá? Então eu acho que a gente está naqueles momentos onde o comportamento do mercado intradiário vai ser bem importante para definir a direção do diário. Ok? Mercado americano, o índice Dow Jones caiu um pouquinho mais, testou a média móvel de 9, já fecha com candle de cotação altista. As correções que a gente vem tendo realmente vem sendo bem curtas na média móvel de 9. Por esse aspecto, e considerando ainda que o ponto principal de alvo não foi alcançado, a gente pode realmente acreditar na finalização desse processo de queda e retomada do movimento de alta. Dependendo, claro, da superação da máxima de hoje. Ok? Então esse foi o comportamento do intradiário. O S&P 500 futuro, basicamente a mesma coisa. Eu via como ponto bem importante de alvo, de suporte, essa faixa entre a média móvel de 21 períodos e de 200, em cima do topo anterior, mas o mercado insinua com a movimentação de hoje, com esse doji autista, que talvez nem venha a fazer isso. Tá? Então a superação da máxima de hoje provavelmente leva o mercado a prosseguir nesse movimento de alta insistente que nós estamos vendo. Tá? O S&P 500 futuro também tem a sua pedreira aqui para ultrapassar, tá? Esses fundos aqui que foram rompidos, eram suporte, foram rompidos, agora viram resistência de média móvel de 200. Então, é importante que o mercado consiga gerar algum movimento que mostre que realmente essa zona aqui deixou de ser o obstáculo para o movimento de alta. Então, aqui no intraday, também o comportamento vai ser bem importante para definir a direção do gráfico diário. Pelo menos assim, é assim que eu vejo. Ok? No dólar, o dólar iniciou o dia animado, mas não conseguiu ir longe. Eu mencionava ontem, vários desconfortos aqui no gráfico do dólar. Né? Primeiramente, o dólar está sendo dominado pela força vendedora. Eu continuo vendo dessa forma, mesmo com o candle de alta que a gente teve ontem. Né? E o candle de alta de ontem, de certa maneira, foi um alívio, porque marca bem esse patamar aqui como um suporte bem significativo.
Tá? Então o mercado marcou novamente um fundo aqui. Isso cumpre duas coisas. Primeiro, deixa a estrutura realmente significativa para que o rompimento no futuro seja significativo, seja relevante. E, né, diminui esse movimento de alta, diminui o caráter sobrevendido que o dólar vem apresentando. Se rompesse direto, a estrutura não era tão significativa e ficava um pouco sobrevendido, né, uma situação desconfortável. Mas esse candle aqui de alta me deixava desconfortável para o movimento de alta. O stop ficava caro, a gente tem a média móvel de 200 como obstáculo, o mercado segue sendo dominado pela venda, a gente tem o fundo de novembro, que era importante, que foi rompido, ainda sendo uma linha de referência como obstáculo, a média de 20 períodos descendente é próxima, então não é um cenário bacana. Eu torço para que o dólar continue congestionando e futuramente eu consiga oferecer um bom rompimento, e no cenário atual o melhor rompimento, que tem melhores chances de fluir, é um rompimento baixista, rompimento desse patamar de suporte. Tá? E o comportamento do dólar hoje mostra que realmente ele não está tão disposto a subir. Tá? O papel que está forte não faz um sinal como o de hoje. Olhando aqui o intradiário, lembra que o que a gente discutiu ontem? A gente tinha essa zona aqui com uma pedreira, um ponto a ser rompido, né, de forma clara no intradiário, para que o dólar conseguisse, de fato, estabelecer um movimento de alta em busca do topo do dia 16. Eu coloquei dois cenários principais. Abrindo abaixo desse cenário que seria positivo, daí o rompimento para cima, junto com o rompimento da linha d'água, não foi o que nós tivemos, ou, né, o rompimento, o mercado abre em gap, rompendo, daí é importante a gente ter um primeiro movimento rompido para cima, nós não tivemos. Repara que a gente não teve nenhum zigue-zague ascendente acima dessa zona, e eu considero isso muito importante no intradiário. A gente tem uma estrutura importante, tem que ser rompida, não é só o mercado romper essa estrutura quando tu pensa em movimentos mais amplos, o mercado tem que ser capaz de conseguir sustentar um padrão de zigue-zague favorável à direção que tu quer. O dólar não conseguiu fazer isso. Ele não frustrou de todo ainda. Ele não voltou para baixo dessa linha, mas isso pode acontecer na segunda-feira. Com o cenário atual, para a gente acreditar num movimento de alto no dólar, a gente tem que ter o dólar sustentando um zigue-zague ascendente acima desse patamar ainda, mas idealmente conseguindo também romper essa zona aqui. Então as coisas vão ficando cada vez mais travadas. Tá? Mas não está um cenário bonito. Eu acho bem possível que o dólar, semana que vem, volte a preencher essa zona aqui com movimentação. Tá? De qualquer forma, o ponto mais importante é que eu não vejo nenhum tipo de posicionamento a ser tomado no dólar no atual momento. O juro vai firmando aí um fundinho, acho bem possível que o juro consiga uma alta até a média móvel de 21 períodos e até esse topinho anterior, mas também não me anima muito a buscar operações aí. Vamos para as ações, seguindo a ordem que geralmente a gente segue. A Vale, a expectativa era de queda na Vale para buscar a média móvel de 20 períodos, estava próxima. Né? Num cenário mais baixista, buscar o fundo anterior. A Vale abriu em gap de baixa em cima da média móvel de 21 períodos e se recuperou tremendamente. A Vale demonstrou muita força hoje. A gente tem aqui um engolfo de alta que eu considero interessante. Eu até me arriscaria operações na ponta compradora na Vale na superação dessa máxima, vindo buscar então essa zona aqui. E muito possivelmente a Vale venha a romper ainda essa zona. Tá? A Vale 5 me parece mais forte do que a Vale 3. A Vale 3 eu acho que está um pouco mais travada. Tá? Mas enfim, se uma for, a outra tende a ir junto. Me parece que a Vale vai ter uma semana bem positiva, tá? Nessa próxima semana. Tá? Não é o melhor sinal do mundo, mas ela demonstrou bastante força. Vamos pegar aqui o intraday. Ela abriu em gap de baixa, não gerou nenhum tipo de setup, até que rompeu a linha d'água para cima. Eu não confiei, né? Achei um rompimento esticado em cima da média móvel de 200 e relativamente próximo dessa resistência, mas apesar disso, o papel sustentou o movimento de alta ao longo de todo o pregão, fechando quase na máxima. Tá? Muito forte a Vale, deixa muito mais improvável que ela venha buscar esse fundo aqui. A Vale 3, um cenário parecido, se bem que aqui a operação de day trade pelo rompimento da linha d'água já era bem mais interessante. Esse foi o candle que rompe a linha d'água. Repara que ele vem com bastante volume. Rompe a média móvel de 20 períodos, ela está menos esticada e a média móvel de 200 também está mais distante. Então aqui o day trade estava valendo mais a pena. E a Petrobras? Bom, a Petrobras, PTR4, olhando aqui,
ela abriu abaixo dessas mínimas, mas não sustentou o movimento de queda. Ela chegou a dar uma paladinha no início, logo nos primeiros momentos do pregão, mas depois se recuperou. Ela não está gerando nenhum tipo de operação com o candle de hoje, seja na 4, seja na 3. Mas ela está demonstrando força. Devemos ficar extremamente atentos a essa faixa de resistência dos 8,20, 8,30, rompendo esse patamar, provavelmente vai dar uma excelente operação na ponta compradora. Não vejo venda em Petrobras, já não via antes, continuo não vendo. Agora, se não for para operar o rompimento, compra só se o papel vir testar o fundo aqui do dia 15, 16. Esse foi o comportamento do intradiário. Abriu em gap de baixa, rompendo aquela zona que era uma pedreira de suporte, mas não conseguiu sustentar o tal zigue-zague descendente ou acionar um setup de venda. Pelo contrário, foi fechando o gap, rompeu a linha d'água e subiu ainda mais. Mas não vi no pregão de hoje nenhum setup a ser operado na compra aí em PTR4. PTR3, mesmo cenário. Muito bem. Ambev se aproximou do topo anterior, mas acabou recuando. Não temos nada de novo. O viés segue sendo altista e ainda esperamos o teste e provavelmente o rompimento deste topo aqui. Setor de siderurgia. Gerdau perdeu a mínima de ontem também em gap, né, e se recuperou também. Gerdau segue demonstrando bastante força, não chega nem a tocar o topo anterior. Não vejo nada a ser feito aí, mas é possível que o papel retome a alta, tá, e venha buscar essa faixa de resistência, que é o alvo principal, o alvo primário no momento, em torno dos 6,75, ali até as proximidades de R$7. Quando a gente fala de Gerdau, a gente vem falando de Goal. Goal tem um gráfico, na minha opinião, mais bonito. Tá? Ela bateu no topo anterior e fez uma correção, e a forma como está se comportando aqui mostra que o papel não tem força para corrigir. Tá? Marcou um topo, tentou cair, logo vem um candle forte, bom volume, fecha na máxima. Tem compra aqui? Não. Mas é como a Petrobras. Se fechar acima dessa zona aqui, provavelmente vai dar uma bela de uma compra. A média móvel de 200 está lá nos esperando em 3. CSNA caiu um pouquinho mais, né, e se recuperou também, mais ou menos o que a gente viu ali nos outros papéis de siderurgia, no geral todos os papéis até agora. Não dá para dizer que aquele doji foi completamente inútil, né? Vamos ver a volatilidade. Estava alta, 97, então dentro do meu modelo 9,7% de queda. Não chegou lá. Mas se eu tivesse vendido em CSNA, que não é o caso, porque não houve uma recomendação de venda aqui, né? Eu já ajustaria stop. Lembra que a gente falou aqui, o risco era justamente não ter muito espaço, média próxima, e existia suporte nesse gap aqui. O ponto crítico de suporte, na verdade, é aqui, que já foi alcançado. Né? Então, se o cara ficou atento para encerrar nessa zona, talvez já tenha conseguido sair no lucro, mas não compensaria mais ficar vendido, ao que tudo indica. O ZIN 5. Esse é o tipo de papel que, para operação de swing trade, eu ficaria só na ponta compradora. E hoje permite aí até uma entrada, mas não considero sinal muito forte. O volume está abaixo da média, a média de 20 períodos ainda não foi tocada. Então, uma operação de compra aqui pode até fluir, mas não é o melhor sinal. Bancos. Bancos recuam mais um pouco. Bradesco não tem nada a ser feito aqui, não bateu ainda no suporte. O cenário ideal é o teste desse suporte para compra ou rompimento da resistência. É o mesmo cenário de Itaú, que já está mais próximo do suporte. Compras aqui, eu até compreendo, na operação na máxima, mas dentro de uma congestão não é o ideal. Eu só aceito esse tipo de operação se o sinal vem com bastante volume, seria forte, sem ser no ponto principal de suporte, ou no ponto principal de suporte, idealmente também com essas mesmas características que eu citei. Fora isso, operação só no rompimento dessa congestão para cima. Tá? Então, não vejo também nada para fazer em Itaú. Banco do Brasil, dos três era o que eu ficaria mais propenso no fechamento de ontem buscar uma operação de venda pela perda mínima de ontem. O papel pulou esse trade, então não tem nada a ser feito. O candle de hoje não sugere muita coisa. Seguimos aí dentro de uma contração, não vejo nada a ser feito, nem compra, nem venda.
Indo para outros papéis. BBSC3 tem correlação aí com o Banco do Brasil, esse papel já está mais interessante. Tu tem aqui a confluência da média móvel de 200 e da média móvel de 21 períodos, ambas oferecendo suporte. Um papel que está bastante forte, está dentro de um padrão de contração. Me parece equilibrado tanto que a gente está distante desse fundo, em comparação ao tanto que esse topinho ficou distante desse outro topo. Tá interessante. E o candle tem uma amplitude muito pequena, é o candle mais amplo em muito tempo, pessoal. Muito tempo mesmo, acho que desde o dia 15 de fevereiro. Dias muito pequenos tendem a levar a movimentos mais fortes no pregão seguinte, é um candle mais amplo. Foi baseado nisso que eu disse neste pregão aqui, né, do dia 22, que o mercado ia se movimentar mais forte no dia 23, dito e feito. A gente não sabe exatamente qual a direção, mas geralmente acontece esse movimento. No caso de BBSC3, tudo favorece um movimento de alta. Tudo não, mas no geral. É um sinal ótimo? Não, gostaria que tivesse volume associado. Mas é um papel para ficar de olho. A superação da máxima provavelmente detona um movimento de alta. No mínimo a gente vai ficar de olho no intradiário. Brasil Foods. Ontem a gente teve uma barra de ignição baixista, ela foi acionada. Brasil Foods fez uma estrelinha branca em gap oculto em relação à barra anterior. O que eu chamo de gap oculto? Quando tem claramente uma distância entre os corpos, mas as sombras se tocam. Tá? Eu considero isso ainda um cenário de gap. O volume do candle de hoje, que tenta se recuperar após a abertura, é mínimo. Então esse é o típico cenário de uma barra branca ignorada. Claro que ela não foi ignorada ainda, mas se o mercado perder a mínima dessa barra, provavelmente acelera no movimento de queda em busca do fundo aqui em torno dos R$50. Então isso aqui não sugere de maneira alguma um movimento de alta. Continuo vendo uma oportunidade de venda em Brasil Foods, talvez agora até mais do que ontem. Então vamos ficar bem atentos também ao gráfico intradiário desse papel. E Braskem. Ontem Braskem também fez uma barra de ignição baixista, para dizer até que é uma barra elefante no gráfico diário. Ela não estava distante da média móvel de 20 períodos, mas obviamente tinha um stop caro. Eu fiquei meio desconfortável para buscar a operação por conta do papel estar em cima já dessa zona aqui, mas deixando o medo de lado, o mais provável era que realmente o papel fosse para baixo e de fato foi. A gente teve mais uma queda de 5,5% e deve seguir em queda para buscar o fundo de fevereiro. Okay? No intraday, o início do dia foi uma barra elefante, só que muito distante da média móvel de 21 períodos. Houve um gift. É verdade que o gift, quando deu o sinal de venda mais claro na perda dessa mínima, também cobrou caro por isso. Mas independente do ponto que o cara tenha entrado, na perda dessa mínima, ou na perda dessa mínima, ou qualquer outro lugar, não houve stop em nenhum momento pela média móvel de 9. Ela vai carregando o preço e o fechamento se deu na mínima ou quase na mínima. Na mínima. Ok? E aqui a gente tem um cenário que eu aceito como Opening Power Breakdown. Na segunda-feira, se o mercado perder a mínima de hoje, provavelmente dá mais uma paulada ao estilo desta paulada aqui. Mas a gente já deve estar se aproximando do final desse movimento. Ok? Só atualizando o milho não conseguiu romper ainda essa faixa de resistência, mas também não dá nenhuma sinalização de que vai corrigir. Tá? Ele segue sendo amplamente dominado pelas forças compradoras. Com gás, esse é um papel que fica bagunçado por conta do enorme dividendo que foi pago em fevereiro. Esse é o gráfico sem ajustes, ele por si só já está interessante, mas vamos ajustar esse gráfico agora por dividendos e a gente vai se deparar com esse cenário aqui. Deixa eu tirar essas linhas que ficam bagunçadas. O que a gente vê? A gente vê um papel que a gente está em cima de uma zona meio histórica aqui de resistência. Eu não tinha reparado nisso anteriormente, tá? Mas ainda assim, olhando mais no curto prazo, a gente tem uma clara consolidação e o papel insinua o rompimento. Não rompeu ainda, mas entrou volume. Vamos ver se o número de negócio foi bom. Foi bom também. Então esse papel tem que ficar no nosso radar. Não é um papel de muita liquidez, mas pode dar uma boa operação
Se romper aquela resistência histórica que a gente viu, pode dar uma boa numa puxada. Ok? Essa zona aqui. Alguém mais agressivo poderia já buscar a entrada, mas na superação da máxima de hoje, mas eu prefiro esperar o papel romper mesmo. Então fica aí o alerta em relação a Comgás. Prosseguindo. Copel. Eu mencionei que ontem Copel e ela estava sinalizando um rompimento falso. Né? Não foi trade, a gente não quis operar aqui por conta do volume e o rompimento se mostrou falso. Por conta disso, a minha expectativa era para um movimento de queda, provavelmente para buscar esse fundo anterior. Geralmente, quando o papel faz um rompimento falso, ele é punido pelo mercado num movimento adverso. E a gente teve esse movimento adverso, parcialmente, teve uma queda aí de uns 6%, e o papel se recuperou, depois de já ter tocado a média móvel de 21 períodos e teve bom volume nesse candle de volta aí. Então, não me parece mais um gráfico que vai afundar. Antes até parecia. Não foi inútil o alerta, o papel realmente fez um movimento significativo. Tá? Mas agora a gente tem um martelo, tendo testado a média móvel de 21 períodos, um papel que vem desenhando aí um zigue-zague ascendente. Talvez até tenha uma LTA aqui. Tendo alcançado uma LTA, então, dentro de um possível canal de alta. Então, vendas a partir de agora ficam perigosas. Se eu tivesse vendido, eu ajustaria o stop para cima dessa máxima. Então, o papel tem condições de prosseguir um movimento de alta. Não acho que seja um ponto claríssimo para uma entrada, porque a gente está em cima de uma pedreira, uma zona de resistência bem importante aqui. Tá? Eu gostaria de ver o papel ir acima disso para daí voltar a operar firme na ponta compradora. Ok? Cyrela. Está vendo Cyrela sendo pressionada para baixo. Continuou o movimento de queda, mas também alcançou a média móvel de 21 períodos e tem uma reação relativamente boa em relação a isso. Pode voltar a subir se houver a superação da máxima, mas não acho que seja o ponto para compra. Tá? A não ser que o cara queira muito operar esse papel uma brecha razoável. Esse tipo de operação eu prefiro buscar só quando o papel baixa no suporte, mas já vejo possibilidade de ele voltar a subir. O cenário baixista acho que já entregou pelo menos grande parte do que tinha para entregar. Fleury, nós mencionamos Fleury ontem, fazendo aí um mastro bandeira, não acionou o mastro bandeira, não superou a máxima de ontem, não teve trade. CETIP. CETIP hoje volta a ficar com um candle interessante. Tocou a média móvel de 21 períodos, não faz um candle de dúvida como o de ontem, faz um candle mais convicto de alta. Pode, a partir de agora, mais claramente do que antes, acelerar novamente no movimento de alta, buscar a zona dos 43. Ecor 3, eu gosto desse gráfico, a gente viu uma compra aqui, o papel fez um pullback, claro, isso desconfigura um pouco o cenário de mastro bandeira, porque a mastro bandeira não tem esse pullback aqui, ele vai embora, mas ainda é um cenário de boa tendência de alta, e quem se interessa pelo papel e está de fora, poderia buscar na superação dessa máxima aqui uma entrada, com stop um pouco abaixo dessa zona aqui. Tá? Então essa é uma possibilidade. Talvez compense esperar um candle um pouco mais forte para quebrar esse padrão de máximas mais baixas, tá? E operar a partir daí. Tu vai ter um stop um pouco mais caro, mas tu aumenta muito as chances de acertar o movimento. Próxima zona de alvo é a zona do 7,5, 7,10. Mills chamou nossa atenção com esse padrão bem altista de volume aqui. Rompeu essa zona, mas apesar de eu achar que o papel está fazendo um fundo de longo prazo, não tinha uma brecha clara para entrada ali. O processo de pullback também foi complicado. E agora o papel oferece algo um pouquinho mais interessante, volta para aquele patamar aqui dos 13,5, faz um candle de indecisão dentro já de um zigue-zague ascendente. Ainda não acho que seja ponto de compra, mas o papel merece um monitoramento mais de perto a partir de agora. Rent. Eu cheguei a colocar a Rent como uma nota C+, talvez eu tenha me equivocado, na superação dessa máxima, trabalhar isso como se fosse um gap de fuga. Né? Mas o papel não conseguiu evoluir, hoje com certeza gera stop para essa operação, porque vem trabalhar abaixo dessas mínimas aqui.
E no final das contas a gente repara que não conseguiu romper, agora fica mais claro, esse grande fundo duplo. Tá? Tentou aqui, não conseguiu, agora volta para baixo. Pode de certa maneira até ser entendido como um rompimento falso. Tá? E é bem possível que agora o papel insista no movimento de queda em busca da média de 20 períodos e talvez até mais em busca aqui da faixa dos 26. Até se enquadraria num cenário de gap de fuga na venda. Não é o ideal porque a gente está bem próximo da média móvel de 21 períodos, mas a gente poderia se arriscar no intradiário, porque nós temos aqui um cenário de opening power breakdown. TOTS. Tem essa zona de suporte que é importante, chega a trabalhar abaixo dela, se recupera, fecha num doji amplo, né, com uma distância razoável para a média móvel de 20 períodos, respeitando ainda o patamar de 28. A proximidade com o número redondo é boa também. Podia ter mais volume e podia ter um índice de afastamento um pouco maior. A gente está em 25, só que historicamente 25 é um bom número para TOTS. Então daria para se arriscar numa operação de compra na operação da máxima. E por fim, Velid, papel que ficou bem estranho de fevereiro para cá, principalmente quando agora em março rompeu esse suporte aqui, deixou o papel bem estranho. O papel volta agora a bater no fundo de janeiro, bate no fundo de janeiro com candle de dúvida, mas não me convence como uma operação, me chama atenção, mas não me convence como uma operação de retorno à média, pela operação da máxima, porque tem baixo volume, não está tão distante da média móvel de 20 períodos, e o papel está mostrando um comportamento estranho, mas eu só estou alertando vocês que está num ponto razoavelmente interessante. Pode até oferecer um bom repique e também pode dar uma paulada para baixo se o mercado transitar abaixo dessa mínima, como se fosse uma barra única, branca no caso, ignorada. Feito, pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês um ótimo feriado, uma feliz Páscoa e a gente retorna na segunda-feira. Até lá.